Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Vamos falar sobre o significado do testemunho Anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad é o mensageiro de Allah. É a segunda parte do testemunho. Crer neste testemunho significa crer no que disse, no que o profeta Muhammad disse, obedecer suas ordens, afastar-se do que é proibido e adorar Allah assim como ele nos ensinou. Então, ao testemunhar que Muhammad é o mensageiro de Deus, está crendo naquilo que ele falou, naquilo que o profeta falou, tem que obedecer aquilo que ele ordenou, tem que se afastar de tudo que ele proibiu e adorar a Allah de acordo com os seus ensinamentos. Da forma que o profeta Muhammad ensinou, é assim que devemos adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, adorar a Deus. Em que implica minha crença de que Muhammad é o mensageiro de Allah. Crer em tudo o que nos disse o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele. Como, por exemplo, nos assuntos do oculto, o dia do juízo final, o paraíso e suas graças, o fogo e seus castigos. São coisas ocultas e nós vamos acreditar nisso porque é ele, o profeta Muhammad, que nos ensinou, é ele que falou. E sabemos que as suas falas não são por capricho ou daquilo que ele gosta, mas sim é uma revelação que ele recebe. O outro exemplo, tudo o que se relaciona com os acontecimentos que acontecerão no dia do juízo final. Seus sinais, o que ocorrerão no final dos tempos. Também nós já cremos nisso porque é aquilo que ele falou e aquilo que ele fala, acabamos de falar, é uma revelação, não é por capricho. Então, se ele fala algo sobre o dia do juízo final, nós cremos. Seus sinais, se ele falou, os sinais são esses e aqueles, também cremos nesses sinais, assim como o que acontecerá no final dos tempos. A gente tem que crer como muçulmano. A informação sobre aqueles povos que nos precederam, aqueles povos que viveram antes de nós e os que virão no futuro e o que se passou entre os profetas e seus povos. Então, todas essas informações a gente crê porque eles vêm desse nosso profeta, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz e bênção estejam sobre ele. Colocar em prática as ordens e as proibições que nos ensinou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz e bênção estejam sobre ele. E isto implica praticar o que nos foi ordenado pelo profeta Muhammad, que a paz e bênção esteja sobre ele, crendo firmemente que o que ele disse não foi por capricho, senão que é parte da revelação divina. Então, tudo que ele está ordenando, ensinando, tudo aquilo que ele fala do oculto, que acontecerá no dia do juízo final, nos finais dos tempos, temos que crer porque ele não fala por capricho. Ou seja, é parte da revelação divina. Em um dos versículos do Alcorão, Allah diz: quem obedecer ao mensageiro, obedece a Allah. Então, obedecendo ao Muhammad, que a paz e bênção esteja sobre ele, está obedecendo também a Allah subhanahu wa ta'ala. Afastar-se de todas as coisas ilícitas que nos foram proibidas, da imoralidade e do mau comportamento. Devemos confiar plenamente que o que nos foi proibido foi por sabedoria divina, para o nosso próprio bem, mesmo que não possamos distinguir qual a sabedoria por trás da proibição. Acontece muitas das vezes que lemos ou ouvimos que isso ou aquilo é proibido. Então nós temos que obedecer, porque nem todos têm uma causa evidente. Então, por trás disso pode ser uma sabedoria que nós não temos, mas Deus sabe melhor e o profeta Muhammad pode saber melhor do que nós. Então, se recebemos que isso é proibido, a gente se afasta. A gente obedece, se afasta, não pratica, porque nem tudo vamos saber os motivos dessa proibição. Então, isso mostra o quê?
a crença também nesse profeta, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz e bênção estejam sobre ele. A firme convicção de que levar à prática suas ordens e evitar suas proibições é a via pela qual alcançamos o bem e a felicidade nesta e na outra vida. Assim como disse Allah, obedecei a Allah e ao mensageiro a fim de que sejais compadecidos. Então, essa é uma das evidências de que quando recebemos alguma ordem ou uma proibição, a gente apenas cumpre. Isso faz parte da nossa felicidade, ou seja, a felicidade do muçulmano. Nossa plena fé de que quem contraria as ordens ou proibição do profeta Muhammad, que a paz e bênção esteja sobre ele, receberá um doloroso castigo, como foi dito por Allah no Alcorão. Aqueles que desobedecerem às ordens do mensageiro de Allah estejam prevenidos que lhes sobrevenha uma desgraça ou que lhes açoite um severo castigo. Desobedeceu aquilo que o profeta Muhammad ensinou ou fez aquilo que o profeta Muhammad proibiu, então é sujeito a um castigo doloroso diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Aquilo que ele fala não é apenas porque gosta ou porque um capricho seu, mas sim é aquilo que ele recebeu como revelação. Então todos os ensinamentos são divinos. Todos os ensinamentos que ele traz são divinos, são revelações. Então o muçulmano tem que se submeter a isso, se submeter àquelas suas ordens, assim como se afastar, se abster daquelas proibições para que se livre desse castigo. Adorar Allah segundo foi estabelecido pelo profeta Muhammad. A adoração que a gente cumpre ou faz no dia a dia, as orações, o jejum, a forma de fazer a caridade, tudo isso devemos fazer conforme o profeta Muhammad ensinou, sem inovar. Então, se há a prática da oração, tem todas as suas regras, e essas suas regras foram ensinadas pelo profeta Muhammad. Se tem o jejum, então todos os detalhes de como fazer esse jejum foram ensinados pelo profeta Muhammad, e a gente vai fazer conforme ele ensinou, assim como a caridade. Seguir o seu exemplo, o exemplo do profeta Muhammad, que é chamado Sunnah, ou tradição do mensageiro de Allah, sua orientação, sua vida e tudo o que há dito e feito. Então, seguir o seu exemplo é aquilo que ele viveu, como é que ele convivia com os seus familiares, com as suas esposas, com seus filhos, como vivia com os seus companheiros. Então, vivendo tudo isso, você está cumprindo ali uma das sunnas, ou seja, suas tradições. Então, tudo o que há dito e feito, seu comportamento, as afirmações, seus exemplos para nós em todas as situações. E por meio delas o servo se aproxima ao seu Senhor. Quando cumpre ou faz tudo aquilo que ele fazia, suas práticas, tudo que ele fala ou ensinou, também coloca em prática, então está cumprindo ali um certo tipo de adoração. Quando o muçulmano se submete a tudo aquilo que ele ensinou, ali está cumprindo um tipo de adoração. Através disso, eleva a sua posição ante seu Senhor cada vez que segue a tradição do profeta Muhammad. Ou seja, está tendo a recompensa. Fez aquilo que o profeta Muhammad ensinou, está tendo recompensa. Praticou aquilo que o profeta Muhammad também praticava na época, você também está tendo ali recompensa diante de Allah. O que devemos saber também que o deixar de praticar não significa que está ali também cometendo algum pecado. Se você praticar, tem recompensa. Então, quando você não pratica, apenas está perdendo a recompensa. Então, perde a recompensa, mas não significa que, de certa algumas ordens, algumas práticas, não significa que você sofrerá ali um castigo, mas sim, você perde a recompensa. Porém, aqueles ensinamentos que constituem uma adoração, essas são obrigatórias cumprir, aquelas que foram ensinadas pelo profeta Muhammad. E assim, a aula seguinte a gente vai saber sobre como é o exemplo da legislação que o profeta Muhammad
ensinou. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.